Muito boa noite. Oração Ação, o nosso grupo de estudos está aqui hoje novamente. Hoje, como eu venho do dentista e tomei uma anestesia, estou com uma voz, a expressão pode ficar um pouco estranha, mas eu resolvi fazer assim mesmo. Importante mantermos a prática, a conexão, a disciplina, perseverar. Então vamos juntos conversar hoje sobre a cultura humana. O ser humano se diferencia dos outros seres, dos outros irmãos menores, animais, vegetais, minerais, por produzir cultura. Cultura no sentido antropológico, não apenas artístico, mas das diversas ciências, profissões. Tudo que o ser humano faz, produz, constrói, é cultura. É o produto das civilizações, das coletividades, das individualidades. Tudo que fazemos. Como será vista essa nossa produção cultural, as nossas realizações, enfim, do ponto de vista espiritual? Temos falado que a grande contribuição das doutrinas espiritualistas é a perspectiva espiritual. Muda tudo sem mudar nada. Nossas dores, nossas inimizades, nossos inimigos, tudo se transforma ante o olhar espiritual. Hoje, viemos buscar esse olhar espiritual a respeito das nossas produções em todos os campos da atividade humana. A cultura. Como os amigos espirituais veem a nossa cultura, ou como foi elaborado na questão 197 de O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, na parte de filosofia. A pergunta é endereçada para Emmanuel nos seguintes termos: como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? Busquemos esse olhar. Diz Emmanuel o seguinte: todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Podemos dizer que uma mãe e um pai atenciosos, um educador sensível, jamais desprezará as produções dos seus aluninhos, mesmo que elas se apresentem como rabiscos, como garranchos, a ponto de a fala típica de um adulto perante uma produção infantil é: o que é isso? Confessando, atestando que a produção, muitas vezes, da criança se apresenta ininteligível. E é mais decepcionante supor uma coisa quando é outra do que assumir a própria dificuldade em identificar o desenho, a pintura.
a produção infantil. O que é isso? Nós, hoje, estamos buscando dos adultos que nos orientam, do espírito, da pátria espiritual, o seu olhar. Vamos ver o que dizem os amigos através de Emmanuel. Todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. É a posição de um autêntico educador. E continua ele. Todavia, é preciso encarecer que neste outro lado da vida, a vossa posição cultural é considerada como processo e não como um fim. Olha que interessante essa proposição de Emmanuel. Aquele educador que veja nas produções das crianças pequenas artes num nível de um adulto, buscando naquelas produções o mesmo nível de interpretação, de sofisticação, de produção da arte adulta, expressará inevitavelmente uma decepção. Porque a arte adulta é um produto e a arte infantil é um processo, é um exercício, é um colocar-se a caminho de uma produção mais elaborada. Olha que interessante. É preciso encarecer que, neste outro lado, no ponto de vista espiritual, a vossa posição cultural é considerada como um processo, e não como um produto, e não como meio, e não como um fim. Porquanto este fim reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da esfera material. Ele faz uma diferença entre cultura, conhecimento e a sabedoria, e explica. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores. Para analisar uma produção de uma determinada cultura, precisamos compreender o momento que ela vive, os valores preponderantes, as expressões como um todo, contextualizar, porque a cultura humana é relativa ao momento, ao todo daquela coletividade. Situa, porém, Emmanuel, em contraponto, a sabedoria como o saber absoluto. Vejamos a resposta dele. Então, entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença que é preciso considerar. A primeira, a sabedoria. Não, a primeira cultura terrestre se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. Então, a cultura terrestre ela é instável.
varia da produção, por exemplo, do trabalhador para o empresário, do cristão para o muçulmano, da pessoa de pele preta para a pessoa de pele vermelha ou amarela ou branca, da pessoa de ideologia de direita para a ideologia de esquerda. Muitas são as variáveis. Para as pessoas que gostam de humanas, ciências humanas, para as pessoas que gostam de ciências exatas. Então, continua Emmanuel dizendo: a cultura terrestre se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. A segunda, a cultura, a sabedoria divina, porém, é o conhecimento divino puro e inalterável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. A primeira relativa, a segunda absoluta, a primeira humana e a segunda divina. É muito interessante perceber esses dois conhecimentos. Um sábio será sábio em qualquer lugar do planeta. Um artista, porém, será reconhecido dentro do seu meio cultural, exceto as grandes expressões. Um excelente cozinheiro numa cultura poderá não ser apreciado numa outra. Porém, um Confúcio, um Sócrates, entre tantos outros, Hermes Trismegisto, extrapolam o seu meio de cultura humana para alcançar pelo menos primórdios da cultura divina, a sabedoria. E nessa condição, podem e devem ser apreciados por todos, independente das fronteiras dentro das quais o observador se desenvolva, se situe. Muito interessante, sem desvalorizar. A primeira frase de Emmanuel é considerar a cultura humana respeitável, repositório sagrado de esforços do homem planetário, em seus labores contínuos e respeitáveis. Assim como uma professora vê nas bolinhas, nas ondinhas, ensaios para as letras, nas letras, ensaio para as sílabas, nas sílabas, ensaios para as palavras. E é natural que seja assim. O processo de educação é realmente uma transição das expressões menos complexas, mais simples, até as mais complexas. E que precisa ser respeitado e valorizado em todos os seus estágios.
mas tendo uma meta, tendo um ponto de vista, não uma camisa de força fora da qual não haveria valor nenhum, mas como essência, como significado. Os valores elevados, expressos, revestidos das mais diferentes cores, tradições, características, terá um valor imenso em todas as culturas para aquele que conseguir ultrapassar o relativo e alcançar o divino. O discernimento entre o que é do homem e o que é de Deus é proposto por Jesus para todos os momentos da nossa vida, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando olhamos uma arte, podemos buscar a sua expressão humana ou a sua essência divina. Da mesma forma, tudo o que apreciamos, os próprios seres têm expressões humanas e expressões divinas, como na psicanálise se deixa claro que temos um ego como uma couraça a nos vestir, que nos permite nos defender nas guerras humanas, e temos também um eu divino, que o budismo chama de eu maior, que Paulo de Tarso chama de homem novo, que a filosofia chama de essência. E o exercício no provisório é a conquista do definitivo. As tentativas do relativo são caminhos para o absoluto. As dedicações e conquistas do humano são maravilhoso caminho para Deus. Valorizemos todas as conquistas da ciência, das disciplinas, das profissões, das artes, das religiões, todas elas respeitáveis, dignas do nosso apreço, do nosso respeito, da nossa valorização. Mas situemos todas elas na perspectiva da conquista da realização espiritual, na conquista da expressão e realização dos nossos potenciais divinos. Vós sois deuses, disse o profeta e confirmou Jesus. A felicidade é a realização desses enormes, infinitos, profundos e poderosos potenciais da alma humana. Muito bom. Vejamos os comentários dos colegas. Igor Galvão dando seu olá. Muito bom ter você aqui, Igor. Andréa Santos também, muito legal. Adelaide Dias, todos dando seu boa noite. Mônica Silva saudando e endereçando as luzes aqui fomentadas para amigos encarnados e desencarnados. Também para as vítimas das guerras e dos desastres climáticos pelo mundo. Helenalva, pedindo vibrações para Mateus Batista de Oliveira, seu filho, na pessoa de quem endereçamos também a luz aqui gerada nos nossos corações e nas nossas mentes, para todos os necessitados que estão em nossos corações, em todos os lugares do planeta.
e para aqueles também que não estão nos nossos corações, mas que merecem igualmente a mesma distinção, a mesma consideração. Nossos irmãos, na grande família universal. Igor Galvão diz assim: olá, meus amigos, boa noite a todos, uma honra fazer parte dessa fraternidade. Sinto mesmo, Igor, uma honra, muito feliz por estar aqui. Célia Jacobs, nosso boa noite, o seu boa noite a todos. Enir Cajazeira, é muito bom ter a felicidade de renovar nossos votos, nossa amizade, nosso serviço mútuo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. É sempre uma alegria renovarmos nossa amizade, nosso compromisso. Maior que entre nós, nosso compromisso com a verdade, com o caminho com a verdade e com a vida. Nosso compromisso, enfim, com Jesus. Um grande abraço a todos. Convidamos todos a compartilharmos e a estarmos juntos novamente amanhã com mais um tema fundamental no campo filosófico deste livro, O Consolador, nessa parceria tão linda com Chico Xavier e Emmanuel. Grande abraço a todos, muito prazer pela sua companhia aqui e até amanhã.